Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje eu quero começar o episódio com uma provocação. Vamos começar direto ao ponto aqui. É uma provocação que talvez te incomode um pouquinho, mas que fez muito sentido pra mim quando eu percebi. Eu fiz até um conteúdo sobre isso nas minhas redes sociais. Na verdade, eu tava dando dicas e aprendizados sobre o universo corporativo, mas você vai ver que ela não é só sobre trabalho. Esse episódio é sobre a nossa vida. Que é o seguinte, em algum momento, sem a gente nem notar, a gente começou a confundir estar ocupada com estar sendo produtiva. E eu falo por mim porque olhando pra minha rotina no ano passado, a minha agenda, essa rotina cheia passava uma sensação muito boa. Eu sentia que eu tava dando conta de tudo, que eu tava sendo ultra produtiva, que eu tava fazendo muita coisa, resolvendo muito problema. E que no fim do dia eu tava ativa. Só que, quando eu parei pra analisar as coisas, como era a minha rotina, o meu dia a dia ano passado, e aí eu não tô falando só de trabalho, mas todas as demandas da vida, né, que eu absorvia ao mesmo tempo, falava sim pra tudo, eu comecei a perceber que tem muita coisa que eu tava fazendo que não tava me levando pra nenhum lugar. Tem uma coisa muito curiosa sobre a vida adulta, principalmente quando a gente entra num ritmo mais intenso ali de trabalho e de dinâmica de rotina mesmo, que a gente começa a romantizar o fato da gente estar sempre ocupado. Eu fazia muito isso. Eu sentia que eu tinha valor, que eu era esforçada, simplesmente pelo fato da minha agenda estar lotada. Porque, no fim do dia, a agenda cheia passa uma ideia de que você é importante, que você é muito demandada, que você tá crescendo na carreira. É natural. Acho que a gente tem muito esse viés de acreditar nisso. É quase que um status em você estar sempre correndo, sempre resolvendo alguma coisa, com muita coisa acontecendo. Só que aos poucos, você vai perceber que a sua identidade começa a ser moldada em cima disso. De estou sempre muito ocupada. Você começa a se ver como essa pessoa que está sempre ocupada. E isso é muito perigoso, porque quanto mais você se apega a essa identidade, mais difícil fica questionar se tudo aquilo que você está fazendo faz realmente sentido. Deu para entender? Eu acho que a gente se apega à imagem, o status de estar sempre ocupado, e a gente nem questiona a nossa rotina. De, poxa, será que tinha uma forma mais fácil de fazer isso? Será que eu preciso mesmo falar sim para todos esses projetos? E aí entra uma armadilha muito sutil, que é a falsa sensação de progresso. Quando você tá ocupada o tempo todo, você sente que você tá avançando. Só que tem uma coisa muito importante aqui, que é fazer muito não é a mesma coisa que você tá fazendo algo relevante. Tem coisas relevantes que são muito demandantes e que a gente precisa gastar muito tempo e energia, mas nem tudo, sabe? Eu acho que essa é a grande confusão que a gente faz, de que tudo que demanda muito tempo e energia é muito importante. Essas coisas não são sinônimos. E às vezes, quando você tá falando sim pra tudo, entregando tudo, participando de todos os projetos, você nem tem tempo pra parar, pensar e escolher o que priorizar. Você já só vai levando tudo no modo automático. E aí, como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer uma referência de livro para nossa conversa. Eu não podia deixar de falar do livro que eu estou lendo nesse exato momento, que é O Poder da Alta Performance. Inclusive, eu não sei quem já viu que o The News lançou um aplicativo e por lá a gente consegue participar de desafios de leitura. E eu lancei o desafio 30 dias de leitura com Tchela. Se você quiser procurar por lá no app do The News, você vai achar. E é basicamente uma competição pra gente promover essa constância na leitura. Então, tô abrindo esse parênteses porque o livro escolhido desse mês é O Poder da Alta Performance. E aí a gente tá criando essa comunidade por lá, vai ser super legal. Eu tenho falado bastante no Instagram também. Mas, voltando ao ponto do episódio, esse livro, ele me abriu muito a cabeça sobre clareza. Clareza e priorização. No fim, esse livro fala muito sobre como pessoas que performam bem não são só pessoas que fazem muito. São pessoas que, no fim, sabem o que estão fazendo, por que elas estão fazendo aquelas coisas e para onde aquilo está levando elas. E aí, uma coisa que vale dar uma olhada se isso não tá acontecendo na sua vida é que, às vezes, estar ocupada o tempo todo também é uma forma de não encarar de frente algumas coisas. Sabe? É uma desculpa pra tipo, eu tô ocupada demais, depois eu olho isso. E você começa a adiar algumas coisas que, na verdade, eram prioridade, mas você jogou pra frente. E aí, algumas perguntas básicas, mas que podem te guiar num momento como esse, se você entendeu que você pode estar sendo essa pessoa que tá sempre ocupada e não tá com clareza das suas prioridades, eu gosto de me fazer 3 perguntas principais, assim, nesse momento. A primeira é parar, olhar pra minha vida, pra minha ordem de prioridade das coisas da vida
e perguntar, eu gosto do que eu tô construindo? Tipo, faz sentido com o que eu almejo lá na frente, com os meus valores, enfim? A segunda pergunta é, as minhas atitudes diárias, elas estão indo pro caminho desse meu objetivo final? Ou elas estão só dispersas, só pra falar que eu tô fazendo alguma coisa todo dia? E a última é, tem alguma coisa que eu tô fazendo na minha vida pela pura inércia de só continuar fazendo, mas que não me agrega mais em nada, não me leva pro caminho que eu quero? Então, eu acho que são reflexões válidas, assim, e eu gosto de pegar o papel e caneta, refletir de fato sobre esses 3 pontos, como se fosse um check-up, assim, tipo, de 3 em 3 meses, dar uma olhada na sua vida, enfim, nas suas prioridades e ver se essas coisas estão apontando para a mesma direção. Porque no fim do dia é muito fácil você continuar preenchendo o seu dia inteiro com tarefas que nem fazem tanto sentido, do que abrir espaço para esse tipo de reflexão. Na maioria das vezes, a gente prefere continuar fazendo o que é familiar, mesmo que aquilo não faça mais sentido. E aí, vamos trazer uma segunda referência de livro que eu acho que pode ser uma boa também. Esse eu li no final do ano passado, chama Produtividade do Bem. E esse autor, é um livro super bonito, inclusive, ele tem capa dura, é uma dica boa até de decoração, mas esse livro fala muito sobre como a procrastinação, muitas vezes, não vem necessariamente da preguiça, mas ela vem dessa incerteza ou desconexão. Então, acho que conecta muito com o que a gente está falando aqui. Às vezes, a procrastinação vai vir de um lugar onde você vai querer ocupar a sua rotina ao máximo com coisas não tão importantes, para você dar uma desculpa de fazer o que precisa ser feito por medo ou por uma incerteza. E aí vem um ponto super importante, que eu acho que é um questionamento básico que a gente tem que se fazer, de o que no fim do dia é produtividade de verdade. Porque produtividade não deveria ser só sobre o quanto você aguenta fazer. Do tipo, eu sou muito produtiva porque hoje eu fiz uma lista de 35 coisas diferentes. Esse critério para mensurar se você foi produtivo num dia ou não, deveria ser mais sobre, será que o que eu fiz hoje está alinhado com o que realmente importa? Se foram 3 coisas ou uma lista de 10 to-dos ali que você completou, não importa. Importa muito mais o impacto que essas mini atividades vão gerar ali na frente. E eu gosto desse Produtividade do Bem porque ele traz uma visão muito interessante, que é a ideia de que produtividade sustentável, que ele chama, vem de 3 pilares: energia, clareza e alinhamento. Então, se essas 3 coisas não existem, e se você não está colocando nas caixinhas certas, provavelmente você não está sendo produtivo. E aí, quando a gente vira essa chavinha dentro da nossa cabeça, a gente começa a enxergar com uma outra ótica, assim, que de repente não é mais sobre você ter uma agenda sempre lotada. É mais sobre você ter uma agenda que faz sentido para você. E aí, falando um pouco da minha história pessoal com essa questão de... Enfim, ano passado, durante muito tempo, eu tive essa ilusão de que estar sempre ocupada era o sinal que eu estava sendo super produtiva no trabalho, que eu estava entregando muito. E aí, no final do ano, eu acho que eu tive um pouco essa virada de chave, assim, onde eu entendi que eu conseguiria fazer mais com menos se eu fizesse as coisas certas. Então, priorizasse as coisas que realmente iam me levar para o meu resultado. E muitas vezes com muito menos esforço do que eu estava tendo antes. Então, acho que entra muito o pilar de energia que o autor do Produtividade do Bem fala. Às vezes, é aonde você está colocando a sua energia e o quanto de energia aquela coisa realmente demanda. Porque, no meu caso, com essa ilusão de que romantizar, né, estar muito ocupada, trabalhar não sei quantas horas por dia ano passado, eu caí nessa armadilha de cansaço extremo mesmo. E é um custo muito silencioso. Eu acho que você só percebe depois de um tempo que você tá nessa. E aí você começa a perceber que você tá vivendo, sempre apagando incêndio, tipo, resolvendo aquelas pequenas urgências o tempo todo. E você vai aos poucos se afastando das coisas que exigem atenção, construção, enfim, que te levam aí pro seu objetivo. Como em todo episódio a gente traz uma sessão aqui para falar de dicas práticas, como eu já falei, a gente vai usar como base esses 2 livros. E aí eu compilei algumas dessas dicas para passar por aqui. São 5 coisas que eu fui testando com o tempo para entender como que eu poderia sair desse piloto automático de estar sempre preocupada e ser um pouco mais intencional nas minhas escolhas e, no fim, melhorar a minha produtividade. A dica número 1 é parar no domingo, final da tarde, à noite, e olhar para a agenda da semana seguinte. E aí um exercício, 2 coisas que eu faço. A primeira é sempre entender quais são as minhas 3 prioridades. Então, 3 coisas que, se eu terminar a semana tendo feito elas, eu vou sentir que a semana foi ótima e que minha missão foi cumprida. Então, domingo eu pego e anoto essas 3 prioridades.
E aí, um segundo ponto ainda dentro desse exercício eu tento cortar 3 coisas que não fazem sentido naquela semana. E aí pode ser que eu não corte, mas eu adie pra semana seguinte, porque não cabe naquela. Ou realmente vejo que nem faz sentido eu ter colocado aquela demanda ali e eu tiro. Pode ser uma demanda, pode ser um compromisso, uma reunião, enfim. A dica número 2 é evitar preencher todos os espaços livres automaticamente. Eu tinha muito esse comportamento, tenho um pouco até hoje, mas tá melhorando, que vi um espaço vazio na minha agenda, eu corro e preencho com alguma coisa. E é claro, eu acho que é importante ter alguns blocos pré-definidos, e claro, quando você tem uma agenda mais cheia, você vai ter que colocar onde cabe ali, onde tem espaço, mas eu acho que é um comportamento que a gente faz às vezes até sem perceber, de querer preencher a agenda a todo custo, só pra sentir que tá sendo produtivo. A próxima dica, que talvez seja a mais importante, mas a mais difícil de fazer, é aprender a falar não. E falar não sem precisar se justificar demais. A gente tem um episódio aqui que chama O Peso de Querer Agradar Todo Mundo. E eu acho que ele resume um pouco dessa dica, assim. Esse episódio fala muito sobre formas da gente se priorizar, da gente entender que a gente pode falar não, a pessoa não vai deixar de gostar da gente porque a gente falou um não. E eu acho que aqui, quando a gente fala de priorização e também sobre ser mais produtivo, falar não, no fim do dia, é um sinônimo de foco, assim. É você saber o que você quer, o que faz sentido e conseguir recusar tudo que não tá alinhado com isso. E a última dica, que eu acho que é muito mais mental, é uma mudança de mentalidade mesmo, que é você parar de tratar o cansaço como uma prova de produtividade. E aí, pra isso, tem formas de você fazer isso. É você simplesmente trocar o critério. É você tirar a associação de cansaço com produtividade e associar outras coisas. Às vezes, produtividade é você conseguir sair do escritório às 6h30 da tarde, porque você terminou tudo que você tinha que fazer. Isso é produtividade, você teve um dia muito produtivo. Então, acho que mudar um pouco essa cabeça, como eu tinha ano passado, de que sair 9 horas do escritório da noite era algo saudável e eu tava sendo super produtiva, e virar um pouco essa chavinha também. Bom, e para concluir, eu acho que a gente pode entender de tudo isso que mais importante do que você ter uma agenda lotada é você saber escolher melhor o que merece ocupar o seu tempo, o que merece a sua energia. E aí, antes de fechar, eu quero te fazer uma pergunta e a gente vai colocar uma enquete aqui no episódio para vocês responderem, que é o seguinte: no dia de hoje, que você está ouvindo esse episódio, você se sente mais ocupada ou realmente produtiva? Que acho que só de fazer esse questionamento já vai te dar muita clareza dos próximos passos de como agir aí nas próximas semanas. E é isso, comentem o que vocês acharam, se vocês já leram esses livros que foram a referência de hoje, e até o próximo episódio. Esse programa foi produzido por TNS.